Os perigos de O Mecanismo. Fala, meu povo! Eu me senti na obrigação de vir aqui bater um papo com vocês, porque vários de vocês que assistiram nossos primeiros vídeos de O Mecanismo aqui no canal agradeceram pelos nossos comentários pela série, por não tomarmos partido nenhum. Enfim, eu queria trazer pra vocês o lado negativo de uma série como O Mecanismo. Teve um comentário em um dos nossos vídeos de O Mecanismo que falou o seguinte, que ela achava perigoso, a pessoa achava perigoso que fosse feita uma série sobre uma operação como a Operação Lava Jato, que ainda está em investigação. E no dia que eu li esse comentário, eu não entendi muito bem os impactos positivos e negativos de uma operação que ainda está em execução. Só que nessa última semana, a gente viu nesse final de semana todos os acontecimentos que cercaram o Lula, nosso ex-presidente do Brasil. E eu vi pelas timelines do Twitter, do Facebook, do Instagram, o real perigo de uma série como O Mecanismo ou de um filme como Lava Jato para pessoas que não tinham uma consciência política bem formada ainda. Na verdade, a gente está começando a desenvolver essa consciência política aqui no Brasil. É um trabalho que tá meio que engatinhando ainda. Teve muita gente, por exemplo, falando que há muito tempo atrás, nas escolas aqui do Brasil, existia aula de ciências políticas nas escolas. Eu lembro de quando eu era criança, eu tive aula de moral e cívica. Não chegava a ser uma questão política que a gente aprendia na escola, mas a gente aprendia algumas coisas relacionadas à cidadania, principalmente. Essa matéria foi extinguida. Várias outras matérias também relacionadas à cidadania, ciências políticas foram extinguidas das salas de aula. Algumas escolas específicas, teve gente comentando também, escolas particulares, escolas muito caras, acabam ensinando moral e cívica, tendo outras matérias mais politizadas no seu currículo, só que a maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, não ensinam cidadania na sala de aula para os alunos. Então a gente está começando a engatinhar na consciência da necessidade de ensinar cidadania e ciência política dentro da sala de aula. Talvez isso aconteça nos próximos anos, daqui a 30, 50 anos a gente tenha alguma geração bem formada politicamente no nosso país. Isso vai ser bom para o futuro, então eu acho que a gente tem que incentivar a mudança para ter um Brasil melhor lá na frente, e não esperando que a melhora aconteça da noite pro dia. Mas voltando ao tema, nesse final de semana, enquanto todo mundo assistia todo o caso do Lula pela televisão, todas as emissoras focaram 100% no caso do Lula. Muita gente comentava, por exemplo, coisas na timeline do Facebook e do Twitter, como: estou acompanhando esse final de semana a segunda temporada de O Mecanismo na televisão. Ou então comentários como: mas por que a Polícia Federal tá agindo dessa forma com o Lula, se lá atrás, com o cara da Petrobras, ela agiu dessa forma? Tudo que aconteceu na série, tudo que você assistiu no filme da Lava Jato, tudo que é fruto do entretenimento, e aí vem a grande questão do que a gente falou no vídeo anterior. Aliás, se você não viu nossos vídeos anteriores sobre O Mecanismo, eu vou deixar aqui na descrição. Reflete exatamente isso. A gente falou sobre ficção, sobre o quanto a gente tem que tomar cuidado ao confundir ficção com realidade. Teve gente comentando, por exemplo, nos vídeos anteriores, que não era ficção, era uma história baseada em fatos reais. A Operação Lava Jato é uma operação real e todos os personagens e empresas citadas na série são reais. Sim, são reais. Só que o contexto de tudo que aconteceu na série tem muito encaixe ficcional ali. Por exemplo, o personagem do Selton Mello, que na vida real se chama Gerson e é considerado o pai da Operação Lava Jato, ele não sussurrava, ele não tinha o dedo quebrado. O Selton Mello, o ator, estava com o dedo quebrado durante as gravações da série. Ele não teve uma atitude tão agressiva, por exemplo, com diversos personagens ali da história, como foi colocado para ser o papel dele na série. Diversos outros personagens ali não foram refletidos 100% conforme a realidade, porque é uma adaptação ficcional de um caso real. E foi nesse ponto que eu entendi o comentário da pessoa dizendo o quão perigosa era essa adaptação, enquanto ainda estamos acompanhando a Operação Lava Jato na vida real. Porque exatamente o que aconteceu esse final de semana já aconteceria de qualquer forma. As pessoas não têm um conhecimento do que aconteceu
aconteceu no passado, elas não acompanharam as primeiras fases da Lava Jato de forma tão assídua como estão acompanhando agora, que tem políticos muito poderosos envolvidos. Então existe realmente uma responsabilidade política muito grande por trás de conteúdos assim, porque eles acabam confundindo a população geral. Você não tem como cobrar uma presença da Polícia Federal na vida real semelhante ao que aconteceu na série do Mecanismo, porque muito das coisas que foram apresentadas na série reflete também o gosto e os desejos e os anseios da produção da série, do criador da série. Demanda também muita imaginação e criatividade dos atores que interpretaram aqueles papéis. São muitos fatores envolvidos para fazer uma série ficcional, mesmo que ela seja baseada em fatos reais. Então tomem cuidado ao comparar ficção com realidade. Então faz o seguinte, vai na internet, e eu vou repetir isso sim, teve muita gente falando assim, vocês se propõem a fazer um vídeo e fica falando pra gente pesquisar? Sim, e eu vou falar pra sempre pra vocês pesquisarem, porque estudar é o que forma uma população consciente. Você não tem que estudar para fazer prova na escola. Você tem que estudar sempre que você não entender e não souber algum assunto, porque você vai se tornar um cidadão completo quando você tiver consciência do que acontece na sua vida e no seu país, principalmente. Então, estudem, procurem principalmente o que é ficção e o que é realidade na Operação Lava Jato. Dá uma olhada no que aconteceu com os doleiros. Por exemplo, o Shebab da série, que na vida real se chama Habib, se eu não me engano, trocadilhos árabes, ele é um cara que hoje gerencia o posto de gasolina aonde acontecia a Operação Lava Jato. Ele foi preso, ele foi acusado, ele era um doleiro e hoje ele tá em liberdade gerenciando o posto de gasolina que ele fazia a Operação Lava Jato. Tem muita coisa aqui no nosso país que é muito diferente da ficção, então pesquisem, tentem entender o que tá acontecendo na Operação Lava Jato. Ou, muito mais importante, leia o livro que inspirou a série. O livro reflete muitas coisas da vida real. A série foi uma adaptação do livro. Enfim, esse é o recado que eu queria passar pra vocês. Tomem cuidado. Muitas notícias ainda vão aparecer na televisão, muitas pessoas ainda serão presas, muitas revelações ainda serão feitas com relação à corrupção no nosso país. E a gente precisa o tempo inteiro ter noção do que é real e do que é ficcional, para que a gente não passe principalmente informações erradas pra frente. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau!